Olá, uma ótima tarde de 14 de maio, uma sexta-feira, o que deixa a gente um pouco mais animado que o normal, na expectativa de descansar um pouco mais, de aproveitar os familiares. Que seja um fim de semana recuperador de energias positivas, tá? Chega mais que tem jornal aqui. Inaugurado o segundo hospital de campanha prometido pelo GDF, ele fica no autódromo do Plano Piloto. Resta então inaugurar agora só o de Ceilândia. 3 jovens num carro desgovernado atingem uma loja recém-reformada em Vicente Pires. Eles tinham sinais de embriaguez, segundo testemunhas. O motorista fugiu e os outros 2 foram parar no hospital. Agora, a mãe de quem estava ao volante disse que o filho se apresentaria na delegacia na presença de um advogado à expectativa do dia. Em Formosa, numa tentativa de fuga, um boi acertou o dono, um dos maiores produtores de gado de corte do país, e ele está em estado grave no hospital. O Corpo de Bombeiros acaba de nomear a primeira coronel da corporação. Depois de 28 anos de experiência, Ellen Ramalho assume um posto até então só ocupado por homens. Uma vitória para todas as mulheres. Agora chama seu povo, já estamos no ar. Vamos falar de mais um hospital de campanha inaugurado agora há pouco. E o governador Ibanez Rocha fez essa inauguração. É o segundo de 3 prometidos. O primeiro a gente já mostrou. O segundo agora está no autódromo. Falta o terceiro de Ceilândia, né? Quantos leitos vão estar disponíveis aí para a população, hein, com Covid-19? Kátia, boa tarde, amiga. Oi, Neila, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. São mais 100 leitos para Covid-19, para pacientes, né, com Covid-19. Na semana passada, nós mostramos que o governador Ibanez Rocha inaugurou 100 leitos no Hospital do Gama. Cada hospital de campanha, Neila, tem 100 leitos. Então, ao todo, serão 300 leitos nos 3 hospitais de campanha que serão inaugurados aí ao todo. Agora há pouco, o governador Ibanez Rocha conversou com a imprensa. Ele disse que não sente orgulho de inaugurar um hospital de campanha, porque isso comprova, né, a situação da pandemia aqui no DF. Só que ele vai ser muito importante, Neila, além, né, de ajudar os pacientes com Covid-19, também vai ajudar a fazer as cirurgias eletivas que estão paradas aqui no DF. Só para você ter uma ideia, são 2.500 cirurgias de emergências aqui no DF que precisam ser feitas. Ao todo, são 50 mil cirurgias, entre elas de emergência e também eletivas, que precisam ser feitas e não estão sendo realizadas por causa da pandemia. O governador disse também que nenhum paciente com Covid-19 está desassistido, só que eles estão ocupando esses leitos que deveriam ser para outros pacientes. Então, agora, com a inauguração desse hospital, tem 35 pacientes aguardando um leito de UTI para Covid-19. Essa fila deve ser zerada, Neila, e vai abrir espaço aí para essas cirurgias que o governador tanto está prometendo, Neila. Você falou na inauguração do Hospital do Gama que seria 1 por semana, né? Nas próximas 3 semanas. Esse prazo se mantém? A gente vai ter um novo hospital de campanha daqui a uma semana em Ceilândia, Kátia? Então, o governador disse que a expectativa é inaugurar na próxima sexta-feira, mas ele disse que ainda vai confirmar. Se não der para inaugurar na próxima sexta-feira, ele deve inaugurar na segunda-feira da outra semana, né? Ele vai confirmar. E ele deu uma informação importante também, Neila. Disse que no dia 28 deste mês, ele quer inaugurar o hospital acoplado que está sendo construído dentro do hospital de Samambaia. Esse hospital não é para pacientes com Covid-19, né? Não apenas, pode sim atender pacientes com Covid-19, mas ele vai ser, né, um hospital com leitos permanentes, ou seja, vai atender os pacientes aí, né, durante todo o tempo. Ele não vai ter um prazo para acabar, como os hospitais de campanha. E só para finalizar, Neila, completando uma informação, aqui no hospital de campanha, no autódromo onde nós estamos, ele já deve começar a receber pacientes amanhã ou na próxima segunda-feira. Já está tudo pronto, eles estão fazendo os últimos ajustes aqui. A gente consegue ver, né, que as macas estão aqui, está tudo funcionando, né, tudo bem bonitinho. O hospital é muito bom, Neila. Então, amanhã ou na próxima segunda-feira, no máximo, o hospital já vai estar recebendo os pacientes com Covid-19. Agora, Kátia, hoje começam a valer algumas medidas anunciadas pelo governo. Que medidas são essas? Neila, o governador Ibanez Rocha liberou festas de casamento, batizados e festas de aniversário. Só que tem vários detalhes aí nessa liberação. Primeiro, as festas precisam terminar
11 horas da noite. Não pode também ter pista de dança em nenhuma dessas festas, né? Nem casamento e nem aniversário. Existem outros detalhes também, como por exemplo, em festas de casamento ou aniversário, precisa ter um talher para cada convidado, não pode ser compartilhado. O guardanapo que vai ser substituído, né, aquele de pano, tem que ser de papel. Os músicos, né, que vão tocar nas festas, a banda inteira tem que estar com máscara, só pode ficar sem máscara o músico. Além disso, o governador disse que mantém proibida as festas com vendas de ingressos, né? Como, por exemplo, palestras, ingressos, isso não vai poder acontecer por enquanto. Então é isso, liberou casamento, batizado e aniversário, só que com diversas restrições. Além disso, as casas, elas só vão poder atender 50% ali dos convidados, ou seja, a lotação total, se for 5.000 pessoas, só vai poder receber 2.500 pessoas, Neila. Olha, tem coisa que pode, tem coisa que não é proibido, tem coisa que está na lei, mas tem coisa que não convém. É você que vai fazer a avaliação se é o momento de você fazer isso, de aglomerar com tantas pessoas nesse momento, ou se você pode continuar cuidando da sua saúde, da saúde de quem você ama, fazendo cerimônias muito mais íntimas. Sem querer agorar a festa de ninguém. A gente ainda está na pandemia, tem países que estão falando da quarta onda, é só porque não é a hora, a gente não tem nem metade da população vacinada, a gente precisa tomar muito cuidado. Obrigada, viu, Kátia? É uma observação pessoal, tá? A CPI da pandemia no Senado vai ouvir na semana que vem o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ontem, o gerente-geral do laboratório da Pfizer para a América Latina afirmou que o governo federal recusou 6 ofertas de vacina, 6, antes de fechar o contrato para a compra dos imunizantes. Carlos Murilo também disse que Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e o vereador do Rio, que é vereador no Rio, né, participou de uma das reuniões de negociação juntamente com o ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garten. Nenhum deles é do Ministério da Saúde, isso é só um detalhe. Vamos lá. Carlos Murilo afirmou que as conversas para a compra de vacinas contra a Covid-19 começaram em maio do ano passado e que a primeira proposta foi entregue ao governo federal em agosto. Ao todo, foram recusadas 6 ofertas de vacinas. O Ministério da Saúde só fechou o contrato na última proposta, a 7ª, no começo deste ano. Finalmente, o dia 8 de março, nossa oferta dos 100 milhões foi por 14 milhões o segundo trimestre de 2021 e os 86 milhões restantes o terceiro trimestre de 2021. O executivo da Pfizer explicou ainda que se o Brasil tivesse fechado a compra nas primeiras versões do contrato, o país poderia ter recebido 3 milhões de doses da vacina já em março deste ano. Um dos motivos da demora seria a dificuldade no armazenamento do imunizante. Nossa vacina requer um armazenamento a menos 70 graus e esse era um dos temas de maior preocupação para o governo. Ao ser questionado sobre as garantias impostas pela farmacêutica para a negociação das vacinas, Carlos Murilo negou a existência de cláusulas abusivas nos contratos e disse que o Brasil aceitou as mesmas condições oferecidas a outros 110 países. Eu não concordo com o qualificativo de cláusulas leoninas. Nesta pandemia, a Pfizer correu um risco sem precedentes, em uma situação sem precedentes, que requeria que todo mundo colaborasse com este processo. Os parlamentares também perguntaram ao executivo da Pfizer se ele tinha conhecimento de um assessoramento paralelo do presidente Jair Bolsonaro nos assuntos ligados à pandemia. Carlos Murilo confirmou reunião no Palácio do Planalto, citada pelo ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten ontem na comissão. Dela participaram o próprio Weingarten, o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro e o assessor internacional da presidência, Felipe Martins. Após aproximadamente 1 hora de reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião. Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da presidência da República,
Carlos Bolsonaro. Muito obrigado. Nesta quinta, a comissão aprovou novos pedidos de depoimentos, entre eles o da médica Nise Yamaguchi e o da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. As duas são defensoras do tratamento precoce para a Covid-19. Senadores da base do governo também defenderam que sejam chamados para depor o diretor da Polícia Federal, Paulo Gustavo Maiorino, e a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo. A lei proíbe o depoimento de pessoas que, em razão da profissão, devem guardar sigilo de informações e, caso sejam convocadas, devem ficar em silêncio. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou mensagem aos integrantes da comissão para desencorajar a aprovação do requerimento. Uma recomendação do Procurador-Geral da República, que diz assim, preste um pouco atenção nisso, se a Lindora for convocada, será uma afronta ao Ministério Público, sem precedentes na história do Brasil. O Supremo, membros do Ministério Público, juízes serem convocados a prestar depoimento sobre a atividade fim, não pode. O que a gente precisa refletir é que todo mundo tem o direito de fazer certas coisas que quer ou que não quer. Você tem o direito de optar por vacinar ou não vacinar, mas com a vacina à sua disposição. Se um governo está representando uma nação inteira, que direito ele tem de recusar algo que a grande maioria quer, precisa e aceita? Que direito tem um governo de fechar as portas para uma vacinação para um país inteiro? Traga a vacinação e as pessoas decidem depois se elas querem ou não, olhando para a cara da vacina. Mas dizer não, quando as pessoas estão morrendo a galope, é muito sério. Ainda falando sobre a CPI da pandemia, a Advocacia Geral da União entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, possa ficar em silêncio no depoimento à CPI. A análise vai ser feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, que não há prazo para que o habeas corpus seja analisado. No documento enviado ao STF, a AGU pede que Pazuello possa exercer o direito de ficar em silêncio, de responder apenas questões sobre fatos objetivos, ser acompanhado de um advogado e de não sofrer qualquer ameaça, como a da prisão. O depoimento de Pazuello está marcado para a próxima quarta-feira, dia 19. Eu queria só falar mais uma coisa. Quando a gente assume um cargo público, a gente tem informações que são de interesse público. É importante que a gente tenha transparência com informações que interessam a toda a nação. Vamos aos tristes números, então, da Covid-19. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, ontem foram confirmadas mais 34 mortes em decorrência do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, 8.251 pessoas não vacinadas perderam a vida para a Covid-19. O motorista de um carro perdeu o controle do volante, invadiu um comércio em Vicente Pires. O Tatuzinho, o Paulo Vitor, vai falar pra gente o resultado dessa história. Primeiro de tudo, o empresário deve ter ficado num prejuízo aí, né? Foi na madrugada, não dá tempo de consertar até de manhã, tá tudo descoberto. Como é que tá aí, Tatuzinho? Boa tarde. A todos assistindo o SBT Brasília, aqui no DF no entorno. A gente fala nele, ao vivo, eu pedi meu querido Hélio para mostrar. Esse aqui é o cruzamento da rua 10 com a 10B, que fica aqui em Vicente Pires. Ontem, era por volta de umas quase 11 horas da noite, o motorista, um jovem, mais 2 passageiros, eles estavam vindo pela 10B. Quando eles passaram em alta velocidade, segundo informações de testemunhas, no quebra-molas, eles subiram no passeio, perderam o controle da direção do carro, vieram aqui, atravessaram a rua 10, eles subiram aqui, veja só, as marcas do momento que eles subiram em cima do passeio, na hora que estava aquela caçamba ali que foi parar em cima da calçada, eles arrastaram ela, bateram nesse carro que estava estacionado aqui, veja só, o estrago que ficou para trás, e o impacto da batida maior foi o seguinte: aqui ainda estão os restos do veículo que ficaram para trás, dentro dessa caçamba. Eles derrubaram a caçamba aqui e vieram na direção dessa serralheria. Olha só o que eles fizeram. Aqui ainda está tudo para trás. Derrubaram parte do muro da loja, parte da parede, derrubaram o portão e aqui ficou
bastante destruído. Inclusive, levaram até o padrão da CAESB, o padrão de relógio da Companhia Energética de Brasília, ou seja, destruição. Eu vou conversar aqui, chega aqui, com o proprietário da serralheria, que vai falar pra gente o que de fato aconteceu ontem à noite, né? Era por volta do quê? De quase 11 horas quando tudo aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. É por volta de 10h30, 11 horas, né? Eu tinha acabado de chegar, entrei pra dentro de casa. Aí escutei uma forte explosão, né? Aí saí, encontrei um carro dentro da minha loja, né? Aí tinha 2 rapazes, né? Embriagados, loucos, caíram, um dentro do carro, todo machucado, você entendeu? E essa bagunça toda que você tá vendo aí. Entendeu? Agora, o motorista, os pais chegaram imediatamente na hora, segundo informações, e levaram ele, né? O pai e a mãe chegou aí, meio loucão também, e resgataram o motorista. A princípio eu consegui segurar. Quando eu dei um vacilo, ele conseguiu jogar dentro de uma Land Rover e até passaram, bateram fuga em cima dos bombeiros, entendeu? O bombeiro tentou segurar, mas não conseguiu. Agora, essa loja, vocês revitalizaram ela, vou pedir o Hélio para mostrar mais uma vez, há pouco tempo. Dá para se ter uma noção de quanto ficou para trás de prejuízo para vocês? Eu acho que uns 40 mil tudo aí, carro e tudo, lixeira, sei lá, não tem noção não. Agora, com tudo isso que aconteceu, o que você espera como empresário, como morador aqui da região? É justiça para que isso não aconteça mais. Podia ter tirado a vida de um inocente aí, de uma criança, de um idoso que faz caminhada, aí vem um cara desse louco, irresponsável, que é filho de empresário aqui, rico, e pode fazer umas merdas dessas? Não pode, entendeu? Pode tirar essa vida de uma pessoa, não volta a vida da pessoa. Bens material a gente dá um jeito e vai arrumando. Agora, se matasse uma pessoa aí, não ia voltar. O cara é dono da maior oficina Land Rover aqui de Vicente, entendeu? Agora, deixa eu perguntar para o senhor. A gente percebe que essa avenida aqui, ela foi asfaltada há pouco tempo, recentemente, entrega a vocês, comerciantes, moradores. É comum acontecer acidentes por aqui? É comum demais. Batida aqui é quase toda hora, inclusive na noite. Esses rapazes jovens ficam usando bebidas e dando cavalo de pau. Cavalo de pau que é a noite toda, você cantando pneu aqui. Ou seja, racha que é algo que é comum. Comum, isso aqui é comum aqui na rua 10B e nessa 10 aqui. É comum eles pegarem a rua 10B e virem dar o cavalo de pau aqui, ó. É normal isso, sabe, entendeu? Já reclamamos, pedindo polícia e tudo, quebra-mola, nada. Inclusive esses cones quem colocou foi eu, para tentar diminuir a velocidade. Eu peguei na obra da rua 12 ali, ó. Coloquei cone velho aí para diminuir, mas não tem jeito. Inclusive, Neila, só um detalhe aqui que chama a atenção, Neila. Ficou muita destruição para trás, lógico. Veja só, o relógio da energia que liga aqui a serralheria foi arrancado com o impacto dessa batida, foi parar atrás da porta da serralheria, veja só, tá ali. Essa aqui é a parte administrativa. Aqui, Neila, o detalhe é o seguinte, olha só. Aqui é um registro da CAESB, que foi também arrancado com um acidente. O pessoal, os moradores estão sem água, comerciantes já ligaram na CAESB, pediram atenção. Eles falaram que vão trocar esse registro aqui após um mês, ou seja, após um mês da ligação que eles fizeram no telefone da CAESB. Então, Neila, essa é a situação. A Polícia Civil está investigando o caso para saber o que de fato aconteceu. A perícia já esteve aqui no local e agora o próximo passo é ouvir esse motorista, esse jovem que estava dirigindo esse carro de luxo, quando provocou toda essa, praticamente quase que foi uma tragédia, deixando apenas danos materiais, mas segundo os moradores, na hora que o acidente aconteceu, passava uma família aqui pela calçada que estava indo na direção daquela pizzaria ali. Quase que eles foram atropelados. Neila Medeiros. Pois agora o empresário está sem água e sem energia. Tatuzinho, a última informação que eu tive nos bastidores é que a mãe do rapaz disse que ele se entregaria hoje na delegacia com o advogado. É o que se espera, né? Se isso vai acontecer ou não, a gente vai saber só depois. Obrigada pelas informações, amigo. Olha só, a vida da gente pode mudar drasticamente no segundo seguinte, como aconteceu aí. Algumas coisas são evitáveis, outras não. Essa situação que a gente viu era evitável. Mas essa de agora, será que dava para evitar? Um dos maiores produtores de gado de corte do país, Mário Pinto, sofreu um acidente grave na fazenda dele em Formosa. A gente vai ver as imagens aí. O produtor acompanhava o embarque do gado, olha quanto aconteceu. Esse boi querendo fugir foi atingiu ele por cima do muro, tá vendo? O Mário caiu da plataforma, bateu com a cabeça na escada e sofreu um traumatismo craniano. Teve que passar por uma cirurgia. Segundo os médicos, o quadro de saúde dele é grave. Hoje a gente não teve informação sobre o estado de saúde dele, mas é uma pessoa que precisa de oração. E quem está assistindo agora e pode fazer isso, faça. Agora você imagina que você está parado ali despreocupado, vem um boi por trás de você e você vai pro chão. Tudo pode mudar. Aproveite seu tempo, aproveite seu dia, aproveite o agora, diga que ama quem você ama.
aproveite a vida, seja grato, porque de repente as condições mudam e você não pode fazer essas coisas que pra gente são tão básicas e tão simples. Em um segundo tudo muda. Pense nisso. Adoro dar notícia assim, vocês nem sabem. Pela primeira vez, uma mulher chegou ao posto de coronel, a mais alta patente do Corpo de Bombeiros. Claro que existem mulheres competentérrimas que podem ter um posto como esse, mas levou tantos anos. Estamos em 2021. Foram 28 anos para ela de trabalho e de mudanças, né, que a Ellen Ramalho promoveu dentro dessa corporação. Vamos ver. Enfrentar o fogo, a água, calor e diversas situações de perigo. Essa é a rotina de quem dedica a própria vida para salvar outras pessoas. O DF tem quase 6 mil bombeiros militares e 17% são mulheres. Mas hoje vamos contar a história da Ellen Ramalho, que está na corporação há 28 anos. Há 3, ela trabalha na área administrativa. Por isso decidimos conversar dentro de uma viatura para relembrar um pouco da carreira. Ellen foi uma das primeiras mulheres aprovadas no concurso público do Corpo de Bombeiros e ficou em primeiro lugar. Na época, ela tinha passado também na Câmara dos Deputados. O chamado dentro do coração foi para que eu pudesse compor o Corpo de Bombeiros. O ingresso da Ellen e de mais 2 militares na corporação mudou os rumos da instituição. Antes, havia incerteza quanto à presença feminina na corporação. Mas elas provaram que também são capazes. Como nós éramos as primeiras, tudo era uma incógnita, né? Os exercícios, as atividades, as funções, as provas. E esse foi o grande desafio, inclusive, para nós, que não tínhamos ideia que, dando certo, isso significaria o ingresso perene de mulheres na corporação, ou seja, seria um caso de sucesso. Hoje nós temos mais de 700 mulheres ingressas, o que é um motivo de muito orgulho para nós. Em todos esses anos de profissão, a militar coleciona muitas histórias e conquistas. Uma que eu me lembro bem foi de um acidente no caminho para Santo Antônio Descoberto, em que um carro caiu da ribanceira e a vítima estava presa nas ferragens lá embaixo, mas estava consciente. Então ela sabia o que estava acontecendo e ela pedia, né, ela gritava pela nossa ajuda. Mas é interessante porque a gente tem certeza também que Deus sempre cuida dos bombeiros. Após quase 3 décadas de dedicação ao Corpo de Bombeiros, Ellen chegou ao cargo de coronel. Ela é a primeira bombeira a atingir o posto mais alto da corporação. Um espaço que nós viemos conquistando não de ontem para hoje, não do ano passado para cá, mas ao longo desses 28 anos, e a possibilidade de que outras mulheres também acompanhem. A solenidade realizada no último dia 5, na Residência Oficial de Águas Claras, foi marcada por emoção e reconhecimento. Foi um exemplo de militar, um exemplo de chefe, um exemplo de mulher, um exemplo de profissional. O sargento Márcio Teixeira fez o curso para a praça no mesmo ano da Coronel Ellen. Na época, ela se preparava para ser oficial. Ele diz que muita coisa mudou na corporação com a chegada das mulheres. Na nossa época era muito machismo, né? Vamos falar assim, o machismo. Era mais homens, entraram 3 mulheres só, ou 4, eu acho. E a partir do momento que entraram as mulheres, a corporação melhorou em tudo, em todos os segmentos. E quando essa fala vem de um homem, ela fica muito mais bonita e significativa, né? Parabéns, Coronel Ellen. Olha, ontem à noite em Samambaia, policiais civis prenderam, na verdade, um rapaz de 25 anos por tráfico de drogas. Ele foi pego em flagrante quando vendia porções de cocaína para 2 usuários. Na casa do traficante foram apreendidos 1,5 kg de cocaína, 100 gramas de skunk, munição intacta, uma pistola 9mm, 2 tesouras, uma faca, material para embalar drogas, 2 balanças de precisão, um caderno de anotações do tráfico e R$ 1.070 em dinheiro. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
já que a arma de fogo que foi encontrada na casa do mesmo estava com numeração adulterada. Ele foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil, aonde aguardará audiência de custódia. Já os dois usuários assinaram um termo circunstanciados e foram liberados imediatamente. O que a gente vai ver no próximo bloco? Um homem foi preso, suspeito de cometer diversos estupros aqui no DF. Um estuprador em série, parecido com aquele que está preso, o Marinésio, porque ele também dava carona para estuprar as mulheres depois. Não perde essa história não, fica ligada depois do intervalo. A gente volta já. Olha, um homem foi preso, suspeito de cometer diversos estupros aqui no Distrito Federal. A gente vai falar com a Kátia Gomes agora, porque o pior de tudo é que ele já foi preso outras vezes pelo mesmo crime. Aí eu te pergunto, Kátia, eu li que ele foi preso em 1990 porque era estuprador. Foi preso em 2002 porque era estuprador. Aí você faz o quê? Solta? E solta na rua pra terminar de estuprar a mulher? Porque um estuprador não para de estuprar, não. Foi feito algum tratamento nele? Ele fez uma castração química? Ele passou por um teste psicológico? Não. Pega um estuprador e solta na rua. Ele vai fazer o quê? Estuprar. Conta essa história pra gente, Kátia. Pois é, Neila, porque isso acaba sendo uma doença, né? A pessoa ela não consegue se controlar, é solta e comete estupro novamente. Como você disse, a primeira condenação dele foi em 1990, há 31 anos. Na época, esse homem que hoje tem 54 anos tinha 23 anos, muito jovem. Aí ele foi condenado de novo, como você disse, em 2002, por estupro também. Foi solto e depois começou a cometer uma série de estupros que nós vamos ver agora na reportagem. Um estuprador em série. É assim que a Polícia Civil do DF está tratando este homem de 54 anos que aparece na foto. Segundo as investigações, ele teria sido responsável por pelo menos 4 estupros em 2013, 2016 e 2019. As investigações começaram após o registro de uma tentativa de estupro em janeiro deste ano em Planaltina. A vítima conseguiu fugir do agressor e registrou a ocorrência. Foi feita uma conexão desse fato com outro fato de crime idêntico, também um estupro, só que dessa vez consumado, ocorrido em 2019 em Planaltina. A perícia técnica, a cargo do Departamento de Polícia Técnica, chegou à conclusão de que havia uma conexão, um link entre esse fato de 2019 com outros 3 estupros praticados em regiões espalhadas pelo Distrito Federal. 3 crimes ocorreram em Planaltina, onde o homem abordava jovens, fingindo ser motorista de transporte pirata. O outro foi em uma passarela subterrânea aqui da Asa Norte. A vítima também teve dinheiro e objetos pessoais roubados. A polícia só conseguiu ligar todos esses estupros ao mesmo autor porque o material genético das vítimas coletado apontava para o DNA do suspeito que estava no banco de dados. Ele passava nas paradas em que havia concentração de vítimas potenciais, anunciava o oferecimento de transporte clandestino, né, transporte pirata, e angariava essas vítimas após o embarque. Ele já tinha planejamento prévio de onde ele ia fazer o desvio de caminho e executava o delito. 2 das vítimas estupradas eram menores de idade. O carro utilizado pelo maníaco sexual foi apreendido. Apesar de não divulgar o nome do autor, a polícia compartilhou a foto dele para que outras possíveis vítimas possam identificá-lo. Ainda de acordo com a corporação, o homem já tinha 2 condenações por estupro em 1990 e 2002. Aí eu te falo, o que a gente avançou em 30 anos? Me fala nessa justiça que permite que mulheres sejam assassinadas e estupradas até hoje. A gente avançou na tecnologia, que a gente tem como identificar um estuprador e colocar ele na rua sabendo que é ele. A gente tem um banco de dados nacional, pra quê? Pra gente falar, foi ele lá 30 anos atrás, foi ele lá 10 anos atrás, foi ele lá 15 anos atrás, foi lá 20 anos atrás, mas a gente soltou ele na rua, sem monitoramento, sem nada, sabendo que ele é um estuprador e que ele estupra menores. Olha, um cara desse estupra uma filha sua, você não vai querer processar a justiça e o Estado porque soltou um homem desse na rua, sabendo que ele não tem condição de se controlar? Me fala, que justiça é essa?
Que solta, que lei é essa? Então demorou da gente mudar essas leis. Você vai falar o quê para uma mulher que foi violentada por um homem que a justiça já sabe que é estuprador há 30 anos e bota o cidadão na rua e ele tem um carrinho para oferecer carona para estuprar a mulher na rua? Pelo amor de Deus, que país é esse? Será que agora ele vai ficar detido? E será que só detido resolve? Porque se amanhã a justiça decidir soltar porque a lei permite, ele vai pra rua fazer o quê, gente? Pedir desculpa para todas essas mulheres, essas crianças que ele estuprou? Me perdoe. Eu não consigo nem controlar o meu emocional numa situação como essa. Peço desculpa por estar completamente exaltada, porque eu sou mulher e eu não posso crer que esse homem está na rua com a anuência da justiça brasileira. Será que agora ele vai continuar detido? Olha, Neila, a gente espera que sim, né? A gente, principalmente como mulher, espera que sim, que um homem desse continue preso aí por muitos anos. Neila, foram vários crimes e agora a polícia pede ajuda, né, de outras possíveis vítimas, justamente para ajudar na condenação dele. Quanto mais vítimas denunciar, maior a chance dele continuar preso. E como você disse, Neila, a gente sabe, né, dessa dor, nós acompanhamos o caso do Marinésio, foram várias mulheres ali abusadas sexualmente e isso marca a vida da mulher. Ela fica assim completamente transtornada por muitos e muitos anos, Neila. Por que a gente precisa de tanto deputado? 513. Para que a gente precisa de deputado distrital? Para que a gente precisa de juiz, de desembargador, de legislador? Para quê? Se a gente não pode proteger nem as mães e as filhas da própria população que a gente vive, para que tanta gente para formar lei se as leis não funcionam para o mundo que a gente vive, para o país que a gente vive? Pelo amor de Deus, a gente está pagando tanta gente para tomar conta da gente e eles estão soltando estuprador na rua e a gente faz o quê? A gente faz o quê? Nada, porque a gente é mulher e a gente aceita? Pelo amor de Deus. Obrigada, Kátia. A gente não pode perder o direito e nem a vontade de se indignar com uma coisa como essa. Porque se você é uma mulher e você é violado no seu corpo, você sabe do que eu tô falando. É inadmissível que se solte um estuprador e deixe aí livre para fazer o que quiser. Olha o que você vai ver a seguir aqui no seu Jornal de Todo Dia. Brasília e os gols do Galo da Libertadores, né? Tem previsão do tempo? Tem. Vamos lá. O dia segue com sol e poucas nuvens. Temperatura 22 graus agora e umidade relativa do ar baixando, hein? 47%. Se hidrata. A gente volta já já. Copa Libertadores da América, o Atlético Mineiro se deu bem fora de casa, viu? Está nas oitavas de final, vamos aos gols. Jogando na Colômbia, o Galo começou dominando o América de Cali e abriu o placar com o artilheiro Hulk de cabeça. Moreno fez boa jogada individual e empatou para o time da casa. O Atlético voltou a marcar nessa pancada de Guilherme Arana. Já nos acréscimos, o chileno Vargas tocou, deu um totozinho no goleiro e ainda deu um toque de cabeça. Final, América de Cali 1, Atlético Mineiro 3. Com a vitória, o Galo já está garantido na próxima fase do torneio. Nossa edição termina por aqui. Tem mais notícias logo mais no Jornal SBT Brasília. Acompanhe com Felipe Malta. Obrigada pela sua audiência. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, 15 para meio-dia. Juízo no fim de semana. Luz para você. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.